Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades. Começo sempre agradecendo a você por almoçar comigo no programa de maior audiência qualificada do horário. A cada novo sábado, conquistamos ouvintes que participam e indicam os nossos convidados. A Jovem Pan News Campinas é a sua rádio da credibilidade. Nosso convidado de hoje é o advogado Marcelo Pellegrini, especialista em direito público, constitucional e eleitoral, que vai nos contar quais os desafios básicos que a advocacia enfrenta nesse momento em que há um certo descrédito por parte da opinião pública em relação à independência da militância, que sempre participou dos momentos cruciais da sociedade, aliás, com muita coragem, para o fortalecimento do Estado democrático de direito. Vamos também abordar questões sobre dois institutos jurídicos discutidos pelas cortes e com a nomeação do ministro Cristiano Zanin voltam à tona o impedimento e a suspeição do magistrado, temas da nossa entrevista. Mas vamos abordar também a polêmica desocupação do Nelson Mandela pelas famílias que lá estavam e o acordo judicial que garantiu que a Prefeitura de Campinas fornecesse a infraestrutura básica, água, luz, esgoto, terreno de 90 metros quadrados e o embrião de uma moradia com banheiro, pia de cozinha e 15 metros construídos. Este embrião causou a maior polêmica num discurso do presidente Lula, que, desconhecendo ou mal informado sobre a sentença transitada em julgado, gerou uma saia justa para o prefeito Dário Saad, que enfrentou com elegância a acidez do palanque presidencial. Antes do nosso entrevistado, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. Quem diria na rota da violência que iríamos incluir as escolas, inserindo-as nesse Waze surrealista, palco das tragédias inenarráveis onde a agressão e morte compõem o filme de terror que assistimos com frequência. Estamos nos acostumando com invasões de ex-alunos, bulinados, sociopatas vingativos que arquitetam a desforra sobre aqueles que os inferiorizaram publicamente. E não importa quem sejam, o que vale é a vendetta, atirar, esfaquear e depois sucumbir. E o cardápio tem sido variado nesse esquete de Hitchcock, de suspense e expectativas que dão ibope e atormentam as autoridades. E ninguém sabe o que fazer contra os magoados inimigos. O pior é que as escolas também maltratam os pirralhos, torturando-os de inúmeras formas flagradas e denunciadas por professores, vigilantes, B10, que gravam, mas não fazem nada para evitar a tortura infantil. Alunos enjaulados, coeiros molhados, amarrados, segregados e o pau de arara, agora infantil, voltou com força privada, uma vergonha generalizada e escondida entre os horários e os recreios da meninada. Denúncias gravadas, comprovadas. Só vamos ficar atentos para não crucificar inocentes, como o caso da escola base, linchamento público e referência da parcialidade da mídia sensacionalista. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR.
As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades, o nosso convidado de hoje é um especialista em direito público, constitucional e eleitoral. É sócio na PBSV Advogados Pellegrini Barbosa, Scudelari Vieira. Tem pós-graduação em Direito Constitucional, Internacional, tanto em Coimbra como em Lisboa. É mestre que estará hoje conosco num papo, espero que agradável a todos os ouvintes da PAN. Marcelo Pellegrini, que prazer recebê-lo aqui no Pan News Cidades. Ô Thanos, o prazer é integralmente meu. É uma alegria ser novamente entrevistado por você. Eu agradeço aí a Jovem Pan pela abertura do espaço. Estou à sua disposição. Espero aí contribuir para o debate aí dos seus ouvintes assíduos da Rádio Jovem Pan. Marcelo Pellegrini, vou começar. Eu ia te colocar no tacho do pasteleiro, mas eu acho que esse tacho não é para você, é para toda a advocacia. Eu gostaria de saber a sua opinião. A advocacia está desgastada frente à opinião pública? Como é que você vê a nossa atividade profissional? Você que é um advogado tarimbado, como é que você analisa o cenário hoje do advogado frente à sociedade? Primeiro que a nossa instituição e a advocacia tem lá uma cláusula constitucional lá no artigo 133 que diz que nós somos essenciais para a administração da justiça, assim como é o judiciário e assim como é o Ministério Público. É um tripé, né, que dá o equilíbrio devido à justiça. Nós temos algumas fases que a advocacia ela lidera movimentos, e aqui vamos tratar após 88 a Constituição, movimento do impeachment, as diretas um pouquinho antes, as questões do novo pacto constitucional, da evolução das cláusulas democráticas da nossa Constituição Cidadã. E tem momentos que ela se é pequena, que ela fica distante da sociedade, que ela demora a tomar algumas medidas importantes para a classe e para o país e acaba perdendo um pouco o bonde. Então esse freio de arrumação aí, ele é contínuo dentro desses, pelo menos, esses últimos 25 anos aí que eu tenho uma atividade mais impactante, digamos assim. Ela precisa, neste momento, acho que se reorganizar. E nós temos aí, atualmente, uma boa reorganização, pelo menos no estado de São Paulo, da advocacia novamente trilhando, liderando e não sendo liderada. É o que eu espero e é o que eu tento fazer todos os dias. Porque nós, no nosso munus funcional, nós somos defensores, né, das teses, das pessoas, das empresas, mas, sobretudo, de todos os cidadãos. Muita gente reclama
do Poder Judiciário, mas principalmente pelos tribunais superiores, pelo momento político, onde o Supremo Tribunal Federal passa a ter protagonismo, mesmo o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, mas a população acaba pegando esse momento e projetando para todo o Judiciário. Qual a sua visão com relação às ações políticas dentro dos tribunais? É um momento, isso sempre existiu, há muito protagonismo em função da mídia. Quero também a sua visão, Marcelo. Poxa, Thanos, a pergunta é mais do que oportuna, né? Antigamente eu costumo brincar aqui que todo mundo, quando se encontrava numa roda de amigos, discutia a escalação da seleção brasileira, né? Hoje todo mundo discute, né? Quem é o Supremo, quem julga, o que acontece com o julgamento, né? Então, o Supremo realmente se fortaleceu nos últimos anos. E eu não acho que foi uma coisa assim também muito pessoal só dele. Houve, no meu modo de enxergar aqui, um apequenamento do Legislativo Federal nos últimos 20 anos, né? O Supremo foi galgando espaços. A Constituição permite que, quando há lacunas na lei, o Supremo indique a solução para o caso concreto, que vá vigorar até que o Congresso faça a lei. E hoje nós estamos vendo um movimento contrário. O Congresso está de novo crescendo, né? E esse choque aí de ocupação de espaços, esse jogo de corpo, digamos assim, é natural da democracia e da tripartição de poderes, né? Montesquieu lá já dizia, né, que os poderes, eles têm, primeiro, funções típicas e funções atípicas. Que todo poder, né, quem tem, tende a abusar. Por isso que um deve controlar o outro, que a gente chama da doutrina americana de checks and balances, né? Então, essa fricção ela é natural. A gente tem que encarar como um processo natural de evolução. Em dado momento, o poder está mais enfraquecido, o outro se sobrepõe. E, naturalmente, ciclicamente, né, com o passar de tempo, há um freio de arrumação. E essa é a minha forma de enxergar hoje a estrutura do Brasil, a estrutura de poder, pelo menos aqui sem a gente individualizar, mas falando dos poderes de forma macro. A Ordem dos Advogados do Brasil, isso num âmbito nacional, representação federal, você acha que se apagou, se apequenou, ou nós estamos também numa transição? Uma transição. Nós tínhamos uma ordem muito forte nos anos 90, né? Uma ordem que em alguns momentos foi o baluarte do país, né? Você tem alguns momentos, principalmente na virada do século, de uma diminuição, muitas leis que acabavam diminuindo os direitos de defesa, porque ninguém dá direito ao advogado, né, Thanos? É bom que se diga isso, né? As prerrogativas que nós temos são nada mais são do que de poder fazer a defesa na sua integralidade. Mas muitas interpretações dos tribunais superiores e algumas leis que foram editadas aí entre os anos de 2005 a 2015, né, elas diminuíram os direitos de defesa e diminuíram, em consequência, né, as defesas praticadas por nós advogados. Hoje a gente vive um movimento, de novo, ao contrário, assim como os poderes. Recentemente houve uma grande modificação no nosso estatuto da ordem nacionalmente, aumentaram-se as proteções ao exercício da nossa função de advogar, de defender os direitos das pessoas e das empresas, e acho que a gente vive um movimento de equilíbrio, né? O direito de acusação estava muito sobreposto, muito sobre o direito de defesa, e hoje a gente vê um movimento inverso, de um novo equilíbrio nas cônjuges. Estou vendo com bons olhos o que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos, principalmente. No Pan News Cidades de hoje, nós estamos conversando com Marcelo Pellegrini, que é advogado especialista em direito público, constitucional e eleitoral. Marcelo Pellegrini, se nós analisarmos um pouco os políticos, e eu falo de maneira quase generalizada, atire a primeira
pedra quem não tem culpa. Não há político hoje sem um processo, não é? Quer no Tribunal de Contas, quer de qualquer ordem jurídica, os políticos têm que ter bons advogados. Acho que passa a ser uma regra agora para quem quiser disputar uma eleição. Será que eu estou exagerando, Marcelo? Não, Thanos. Acho que você tem uma visão muito correta do que está acontecendo no país, né? Deixa eu dar alguns dados para você. Primeiro, hoje, os agentes políticos não podem se utilizar das procuradorias públicas para se defenderem. O procurador é o representante daquela entidade de administração direta ou indireta. Então, o gestor precisa ter a sua própria representação. 2, você tem hoje uma pluralidade de investigações e de controles que qualquer chefe de qualquer poder está sujeito. Tanto aqueles que são feitos pelo controle do Ministério Público, quanto pelo próprio cidadão através da ação popular, quanto pelo Tribunal de Contas, quanto pelas câmaras municipais, quanto pelo povo, quando das eleições. Então você tem, às vezes, um mesmo ato que ele é desafiado, ele é investigado, ele é apurado em várias instâncias e em vários poderes. Daí, cada vez mais, se busca uma especialização desta defesa desse tipo de atividade profissional, que é um dos campos do direito aí, que eu, inclusive, exerço aqui bastante no dia a dia. O direito constitucional e o eleitoral hoje. E eu falo até porque o Tribunal Superior Eleitoral conta com ministros do Supremo no seu quadro, no seu corpo. O problema do duplo grau não é complicado hoje para o foro privilegiado. Quem é julgado pelo Supremo ou pelo TSE não fica comprometido o devido processo legal, Marcelo Pellegrini? Vamos lá, Thanos. Eu dividiria, se você assim me permite, essa sua provocação no bom sentido em duas análises. A questão do foro, eu concordo, mas o Supremo já evoluiu muito na jurisprudência e hoje o foro, embora ele exista na Constituição Nacional, na Constituição Estadual e nas leis orgânicas municipais, que nada mais são do que as constituições dos municípios, entre aspas, eles hoje são arrefecidos. Não basta você estar no cargo para você contar com foro. Você tem que estar no cargo, o ilícito a ser investigado tem que ser ocorrido durante seu mandato e com ele simbioticamente ligado. Então, qualquer pessoa hoje que exerce um cargo, se comete um ilícito que não tem nada a ver com a sua profissão, com o exercício do seu poder, já não tem o foro. Se já está fora do mandato, também já não tem o foro. Então, houve uma evolução positiva, ao meu ver, da jurisprudência do Supremo, no sentido de se abrandar as possibilidades de utilização do foro privilegiado. Essa é a primeira vertente do seu questionamento. Já segundo duplo grau, esse me parece que ele é inegociável. Eu entendo que é absolutamente necessário ao pleno exercício do direito de defesa, e aqui eu falo de forma ampla do contraditório e do devido processo legal, tanto na sua versão substantiva de violar lá, de obedecer regras, prazos, dias, audiências, quanto objetiva, no sentido de possibilitar que sempre um ato possa ser revisto. Nós somos seres humanos, Nathan, nós somos falíveis. E mais do que isso, a sociedade muda ao longo do tempo. Quando o tribunal julga um caso, muitas vezes se mudou a forma da sociedade encarar aquele tema. Isso sem entrar em nenhum caso concreto, falando direito em tese. E mais do que isso, nada ruim que 3 pessoas, às vezes 5, possam reanalisar o ato de um único julgador. É uma cidadania, é uma coisa inalienável. Aliás, está lá no artigo 5º da Constituição e não pode ser suprimido. Você pode discutir, causas de pequeno valor, não precisava ter o duplo grau, causas assim, mais sérias para a justiça ser, eu poderia violar o duplo grau. E aí eu divirjo, porque o duplo grau me parece que é uma prerrogativa. É o Estado que tem que encontrar meios para se garantir o duplo grau a todo e qualquer julgamento. Tecnicamente, eu gostaria de saber a sua posição com relação à suspeição e impedimentos, Nós passamos por essa indagação no caso da Lava Jato, com o ex-juiz Moro, agora senador Moro, e também com a nomeação do novo ministro que assume a vaga do ministro Lewandowski, o Cristiano Zanin, que
como advogado, com certeza, deve ter muitos processos ainda tramitando lá no Supremo. Acho até que há que se pensar no impedimento ou na suspeição de maneira objetiva. Não sei se isso vai ocorrer. Mas, enfim, qual é a sua visão com relação a esses dois institutos que visam a imparcialidade do juízo? É muito legal, Thanos, poder responder isso, né? Então, de forma técnica para o nosso ouvinte, vamos lá. O impedimento são circunstâncias objetivas da lei no qual o julgador não pode participar da decisão. Por exemplo, parente. Por exemplo, processo em que ele figurou como advogado, né? Para citar alguns exemplos. Já a suspeição não tem uma regra objetiva, mas é toda vez que pode ferir a parcialidade. E aí você vai me permitir fazer um comentário? Nós temos a nossa regra matriz de defesa lá da Revolução Francesa, né? Como a gente sabe, todos nós sabemos, o direito brasileiro ele é muito semelhante, ele é originado do direito europeu, não do direito americano. E desde lá da Revolução Francesa, o artigo 16 da Declaração da Revolução Francesa dizia que não há justiça sem direito de defesa, julgamento justo e imparcial. Então é uma cláusula evolutiva do direito que deve ser deferida a todo e qualquer cidadão. Todo mundo, o dia que tiver um problema, seja judicial, seja inquisitorial, seja no Tribunal de Contas, seja numa eleição, vai querer ter um julgamento justo. Essa é uma premissa, e essa premissa também é negociável. No caso concreto, entramos aí na nomeação do ministro Zanin, a qual você se referiu. Parece que dentro das balizas constitucionais, o presidente pode escolher alguém que ele entenda que tenha notório saber jurídico e reputação ilibada pelo legislativo, no caso, o Senado Federal. Então, me parece que não há nenhuma tipo de ilegalidade de per si na nomeação. O que o ministro vai ter que fazer, e ele disse isso na sabatina, por isso que eu estou enfrentando esse caso concreto, que nos processos que ele figurou como advogado, ele não atuará. Acho que ele fez isso muito corretamente. Então, naqueles casos que ele foi advogado, ele sai, ele não atua, e se continuar os parentes dele em outros casos, ele também não poderá atuar. Ele está impedido, não suspeito. Impedimento, critérios objetivos. Me parece que essa análise não permite digressões. Suspeição, critérios subjetivos, que o objetivo é ter um julgamento justo e imparcial. Onde há parcialidade, não há justiça. E não sou eu que estou dizendo isso aí. É lá a declaração da Revolução Francesa de 1789. É isso aí. Nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público, constitucional, eleitoral. Quando nós nos confrontamos com problemas políticos que acarretam ofensas aos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, o que acaba prevalecendo numa discussão judicial? É a política ou é o direito constitucional? Como é que você vê, para ser bem objetivo, a liberdade de expressão? Ela é realmente relativizada conforme decisões do Supremo? Ou até que ponto nós devemos entendê-la como uma garantia fundamental? Thanos, esse é um ponto dificílimo e objeto de muito estudo. Nós temos lá no artigo 5º da Constituição os direitos e garantias fundamentais, dentre os quais se inclui aí a liberdade de expressão que você mencionou. A gente aprende lá na faculdade que esses direitos são fundamentais, inegociáveis e absolutos. Com o passar do tempo, a evolução do direito, a gente vê o seguinte, que quando um direito fundamental é confrontado com uma norma qualquer, o choque disso tem que prevalecer o direito fundamental. Mas, muitas vezes, e aí nos grandes casos, a gente no direito chama dos hard cases, é muito comum você ter um choque entre dois princípios constitucionais, dois direitos fundamentais. Por exemplo, a liberdade de expressão e o atentado à democracia. Os dois estão no mesmo lugar, estão no mesmo artigo da Constituição, tem a mesma hierarquia, e o Supremo já disse, lá na DIN 4, que não há hierarquia entre normas constitucionais. Então, qual é a solução de hermenêutica hoje mais aceita doutrinariamente, majoritariamente? Salvo o melhor juízo, ela é oriunda de Harvard, do professor Dworkin, nos grandes casos difíceis, que, primeiro, entre choque de princípios fundamentais, não há hierarquia, mas nenhum absoluto. Cabe ao julgador, no caso concreto, ver aquele que se sobrepõe. Então, a liberdade de expressão é um direito fundamental? É. No caso concreto, ela invadiu outro direito fundamental?
Sim. Então, qual vale nesse momento? Nesse momento, a liberdade de expressão tem que ir até um certo limite. Passou desse limite, você está violando um outro princípio, no caso a democracia, que para essa discussão é mais importante. Eu não sei se eu fui claro, é uma tese jurídica, é uma questão muito complexa, mas tentei passar para você um pouquinho da minha experiência do dia a dia aí. Nós estamos conversando com Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público, constitucional e eleitoral. Nós vivemos esses últimos dias uma questão relacionada à habitação. O presidente Lula, num palanque, tendo a informação de que a Prefeitura de Campinas houvera construído uma saleta com 15 metros quadrados, acabou despejando um discurso contra o prefeito aqui em Campinas, contra o suposto projeto habitacional lá no DIC 5. Na verdade, a informação que temos trata-se de um acordo judicial, onde as partes, inclusive os moradores, naquela reintegração de posse do Nelson Mandela, passam a negociar a saída mediante troca. É justa a ação do acordo que foi elaborado entre as partes nesse processo? Olha, voltando à nossa última pergunta, né, Thanos? Eu acho que foi corretíssimo, né? Você tinha já uma decisão judicial transitada em julgado, de reintegração de posse, que ia levar esses moradores para a rua ou para outra invasão. É o que houve. Houve uma intervenção do poder público municipal em poder acolher essas pessoas. O direito de moradia também é um princípio fundamental. E a prefeitura ofertou terrenos aí, com 90 metros quadrados de terreno, com toda a infraestrutura, água, energia, esgoto, luz, asfalto, na porta de casa, para acolher de imediato uma violação ao despejo dessas pessoas, né? Que não tinham para onde ir. Então, não é um programa habitacional, acho que já foi esclarecido, que é um projeto embrionário para atender uma necessidade excepcional num dado momento. Não é isso que se presta a Coab a fazer, que ela tem outros tipos de ramificações, mas nesse caso concreto, que você tinha essa problemática, foi a solução encontrada com muita dignidade, né? Com mais dignidade do que se tivesse ficado na rua. Esse eu acho que é o intuito mais importante. E foi permitido também muitos construírem a sua própria casa, outros financiaram e outros já estão ampliando. Quer dizer, porque o terreno permite uma ampliação. Então foi uma composição de última hora, num caso que estava lá numa degradação muito grande, para resolver um problema pontual. Então eu entendo que agiu bem aí a administração local nesse ponto em específico. Exagerou a mão o presidente Lula, não? Essa é uma saia justa, né? Porque ele botou o Dário Saad numa fritura aqui, eu acho que sem merecer, né? Com muito respeito à presidência, eu sou um advogado que participo das atividades locais da cidade, né? Respeito muito o judiciário, os legislativos, o executivo. Talvez faltou uma informação, dentro da verborragia presidencial, a gente entende aí, mas talvez essa explicação, e parece que durante a semana foi levada à presidência essa explicação do que efetivamente aconteceu. Tanto é verdade que o assunto, pelo menos no âmbito nacional, ele se arrefeceu. Muito bem, nós tivemos o privilégio de conversar com o advogado Marcelo Pellegrini, como eu já disse várias vezes aqui, um especialista, um estudioso do direito público, constitucional, eleitoral, ele que é sócio na PBSV Advogados, Pellegrini Barbosa, Scudelari e Vieira. Muito obrigado, viu, Marcelo? Você é sempre muito generoso, sempre muito gentil nas suas entrevistas e corajoso, né? Porque não fugiu de nenhuma pergunta e isso é importante para a advocacia. Um grande abraço, muito obrigado. Se você quiser deixar um contato, fique à vontade, Marcelo. Ô, Thanos, eu que te agradeço, né? Agradeço a oportunidade da Jovem Pan em me entrevistar, participar do seu programa. É uma alegria, uma satisfação. Você sempre também é muito pertinente, né? Nos seus questionamentos, traz questões atuais, problemáticas que estão ocorrendo. Dentro aí da minha experiência, eu quis colaborar para esse debate aí, que há pontos aí que podem ser convergentes, alguns divergentes dos ouvintes, mas a ideia aqui é sempre acrescentar, né? E dialogar. Muito obrigado. Um bom final de semana a você, aos ouvintes e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Obrigado, um abraço. O Pan News Cidades volta já.
Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em GrupoUnieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.